queridos amigos, que alegria, que emoção podemos estar mais uma vez na TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Hoje, tratando de um assunto pertinente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já começamos a estudar os últimos, serão os primeiros, e já lemos a primeira mensagem de Constantino. Hoje nós vamos ler uma mensagem de Henri Eyne, que é uma mensagem muito interessante, falando um pouquinho desse assunto palpitante que é os trabalhadores da última hora. Nós vamos preparar o nosso coração para podermos abrir e podermos entender essa obra tão importante que Jesus nos concedeu através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Mais um dia em que temos alegria, felicidade de estarmos juntos e hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estendo meu carinho, meu abraço a todos que nos acompanham, divulgam, mandam mensagens carinhosas para nós, agradecemos profundamente. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros. Henri Eyne, Paris, 1863. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da Igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, que vieram por último, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa que digo? Receberão uma recompensa maior? Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então, o que nós estamos vendo aqui? Não é? É uma pretensão dos espíritas de imaginar que nós somos os eleitos de Deus. Não, não é isso. Da mesma maneira que desde Moisés, quando receberam os 10 mandamentos, começaram a receber mensagens de transformação íntima. Quando Jesus passou entre nós, quem seguiu Cristo começou a ter uma visão mais ampla de todo esse ensinamento que ele nos legou. E ali então são pessoas que acabaram entendendo a mensagem. E se passaram muitos profetas, muitos trabalhadores da seara do Cristo, da seara do amor na terra. O Espiritismo, ele vem com uma nova proposta, que seria o Evangelho dentro da sua transformação íntima de cada um, procurando não apenas divulgar o Evangelho, mas podermos vivenciar o Evangelho. Hoje, por exemplo, nós sabemos que a responsabilidade de um chefe religioso. Como é que nós podemos explicar para a nossa comunidade que paga dízimo, que dá coleta, daqui a pouco vê o seu pastor tendo avião, andando em carro blindado, com segurança? Como é que nós podemos entender que entre as 100 maiores riquezas do Brasil, pelo menos 15 estão na mão de pastores evangélicos, que pessoas que nunca tiveram nada e hoje têm uma riqueza incalculável? Como ganharam esse dinheiro? Em nome do Cristo, em nome do sofrimento alheio. Então as religiões cristãs se desvirtuaram. A grande verdade é essa. Existem muitos bons católicos? Existe. Existe muitos bons evangélicos? Também existe. Mas a grande maioria acabaram se perdendo, porque é o que nós falamos, é o exemplo. Eu dou um exemplo do movimento espírita.
Quando Chico Xavier era encarnado, por exemplo, nós não tínhamos congressos em hotéis 5 estrelas, cobrando uma fortuna para ver esse ou aquele orador. Havia um respeito por Chico Xavier. Depois que ele desencarnou, alguns célebres do movimento espírita criaram tudo isso, ganhando muito dinheiro com tudo isso, em nome da doutrina. Então nós temos que saber discernir o que é certo e o que é errado. É aqui que ele vem dizer para nós. É procurarmos analisar o trabalho, né, André Luiz? E para aproveitarmos o tempo, nós vamos para o segundo parágrafo, que nos diz: muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós, ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Olha, o próprio Espírito, os espíritos que assessoraram Kardec, disseram para ele que ele não conseguiria. Olha o livro Obras Póstumas. O que nos diz a mensagem de um espírito quando Kardec pergunta: olha, eu não vou conseguir fazer muito mais do que eu já estou doente, eu tenho preocupação como será o futuro do espiritismo. O que está em Obras Póstumas numa mensagem? Olha, você vai reencarnar no final deste século ou no começo do século que virá. Só que os espíritas, muitos preferem falar assim: não, eu não aceito. Como é que pode? Allan Kardec, ele estudou em Wiverdon, ele estudou com Pestalozzi e depois reencarna como filho de uma lavadeira, reencarna como filho de um vendedor de bilhetes, tendo o 4º ano primário, pobre, de uma família desconhecida, brasileira. Não, Chico Xavier não pode ser a reencarnação de Kardec. Ora, por que não pode? Ah, porque os traços não batem de um com o outro, e lá nós sabemos quem era intimamente Allan Kardec. As biografias de Allan Kardec são muito pobres. Agora, com os pesquisadores que estão tendo revelações mais relevantes. Até pouco tempo atrás, por exemplo, falava-se que as médiuns da codificação eram meninas de 14 a 16 anos. Hoje já falam que eram mulheres, não eram meninas. Até pouco tempo atrás, há uma biografia de Kardec, de Henri Sousa, que falava que ele falava todos os idiomas que haviam na Europa. É uma utopia. Kardec falava 5, 6 idiomas, mas não todos. Muitos levantam a ideia: ah, Kardec era maçom, ou Kardec foi médico. Há coisas que se comprovou, há outras que não se comprovaram. Então, nós temos ainda muito poucos elementos. Agora, a maioria não foi Kardec porque é uma pessoa simples, e outros mais que reencarnaram por aí. Então, nós vemos que esse é um tema extraordinário, e a própria espiritualidade falando: olha, os espíritos vão reencarnando para dar continuidade à própria obra. Exatamente, para que nós possamos entender esse aspecto, não é? É interessante, nós, acho que pelo nosso grau de vaidade, não é? Pela nossa condição, nós achamos que Chico Xavier... É interessante, eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu que tive a oportunidade de frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier desde 1985, está completando 40 anos que eu recebi as primeiras orientações de Chico Xavier. E é interessante nós notarmos, tem muita gente que diz: ah, mas o Chico era um médium. Bom, eu acho que isso é um total desconhecimento da segunda obra, que é o Livro dos Médiuns. Porque no Livro dos Médiuns, os espíritos vêm falar para Kardec que nós só podemos dar aquilo que nós temos dentro do nosso arquivo mental.
Se nós não tivermos arquivo mental para trazer determinados assuntos, nós não vamos trazer. Por exemplo, eu dou o caso de quem escreve em línguas, por exemplo, né? Eu, por exemplo, já tive na Alemanha fazendo palestra, mas eu não conheço a língua alemã. Não conheço uma palavra da língua alemã. Amanhã eu posso, num transe, sentar, e se eu tiver um arquivo mental de uma reencarnação que eu vivi na Alemanha, eu posso ter um espírito que vai usar desse arquivo mental e vai trazer uma mensagem para mim em alemão. Então o Chico, ele para trazer a obra que ele trouxe, logicamente ele tem que ter esse arquivo mental. Não venhamos querer desqualificar Chico Xavier, dizendo que ele era apenas um médium. Não. Porque se ele fosse um simples médium, ele não faria o que ele fez. É lógico isso, né, André? Sem dúvida. Não há dúvidas a esse respeito. Fácil é ser médium, difícil é ser Chico Xavier. Médium, segundo o Livro dos Espíritos, todos somos. Agora, e médium igual o Chico? Com a docilidade, com a evangelização, com a intelectualidade, com a humildade, com o desprendimento daquele médium. Se hoje o Espiritismo ganhou um pequeno destaque que ganhou, foi graças a Chico Xavier. Se eu perguntar em muitos lugares para leigos quem é Dr. Bezerra, ninguém conhece. Se eu perguntar para um leigo quem é Allan Kardec, ele não conhece. Se eu perguntar para um leigo quem é Eurípides Barçanufo, não conhece. Leon Denis, piorou, não conhece. Agora, se eu perguntar para muitos, talvez a geração mais nova conheça menos. Mas se eu perguntar para qualquer um de 35 anos, 40 anos para cima, todos vão saber quem foi Chico Xavier. Não vão saber que ele foi médium, não vão saber que ele foi espírita, mas vão saber que ele foi um cristão. E um homem de bem. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior, onde nós agradecemos de coração a toda a direção das casas André Luiz. E já retornamos um pequeno intervalo para tomarmos um café. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. A TV, com certeza, leva uma mensagem de amor a todos aqueles que buscam espírita, católicos, protestantes, seja o que for, uma mensagem baseada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando esse capítulo maravilhoso, que é um capítulo que vem falar para nós os últimos serão os primeiros da segunda mensagem. A primeira foi de Constantino, essa mensagem é de Henri Heine. E agora o André vai ler os dois últimos parágrafos. Vai ler um primeiro, vamos comentar, e depois o segundo nesse bloco. E vale a pena nós acompanharmos essa mensagem que é lindíssima. Diz o Espírito, a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O Espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada, vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores, reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar, e todos os trabalhadores da primeira hora e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Então a reencarnação. Aqui ele fala especificamente das pessoas que têm um compromisso na ciência. É interessante porque quantos cientistas não reencarnam e traz o início da descoberta de um problema humano? Não consegue resolver, desencarna. Às vezes ele próprio reencarna, passado 30, 40, 50 anos e dá continuidade àquela pesquisa. Às vezes ainda não completou a solução do problema.
tem que reencarnar uma terceira, uma quarta vez. Isso é natural. Nós estamos num planeta que aos poucos estamos desenvolvendo. Então a reencarnação para estas pessoas que têm um compromisso na religião, na ciência, na própria política, vão tendo a necessidade de retornar e dar continuidade do ponto de vista em que parou. Nós não temos dúvidas a este respeito. Olha, quantas pessoas contemporâneas de Allan Kardec não estão aí reencarnadas hoje, dando subsídio à mensagem espírita? Alguns conhecidos, alguns anônimos. A reencarnação está para todos. Quantos não reencarnam na Igreja Católica, procurando sanar os seus problemas e levar uma mensagem de consolo aos seus adeptos? Na Igreja Reformada, na Umbanda e assim sucessivamente. Quantas pessoas ligadas ao movimento muçulmano, aos movimentos da Índia, da China e mundo afora, não vão reencarnando periodicamente para dar continuidade no trabalho iniciado por eles ou pelos seus antecessores? Isso é natural, é o progresso que é sempre contínuo. Então nós vamos percebendo que os Espíritos vão colocando para nós de maneira simples essas questões para nós podermos filosofar conosco mesmo na busca e na interpretação desses conhecimentos. Então nós estamos vendo aqui, quando ele diz os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus. Hoje, por exemplo, nós já vemos Deus de uma maneira diferente do que nós víamos na reencarnação passada, onde muitas vezes nem acreditávamos em Deus, nem acreditávamos em Jesus. Será que, se nós acreditássemos em Jesus, vamos falar só dos religiosos que dizem ser cristãos, será que abusaria da doutrina como estão abusando nas suas religiões? Se Cristo voltasse hoje e estivesse entre nós em um corpo físico, Jesus sentaria num trono banhado a ouro? Jesus seguraria num cajado banhado a ouro? Eu tenho a certeza que não. Porque ele estaria sendo contra tudo aquilo que ele trouxe. Esse Jesus que as religiões estão pregando hoje não é o Cristo. É um Cristo da fortuna, do dinheiro, do aproveitamento. O Cristo veio trazer simplicidade, amor, tolerância, perdoar os inimigos. Jesus trouxe a caridade como bandeira principal. Me faz lembrar que os grandes estudiosos do cristianismo concordam que um dos capítulos mais belos do Evangelho é o capítulo das bem-aventuranças. Conta que tinha mais de 5.000 pessoas. Só que Jesus, preocupado naquela manhãzinha, porque muitos haviam vindo de lugar muito longe, estavam passando fome, e Jesus via pessoas quase desmaiando. O que Jesus fez? A multiplicação dos pães e dos peixes. Depois daquele povo estar alimentado, Jesus sobe a barca e ele então decanta um dos maiores hinos de louvores que a humanidade já recebeu. E ele encerra a mensagem dizendo: este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais
ao passado e ao futuro. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que um dos últimos atos de Jesus foi quando ele ressuscita Lázaro. Depois disso, Jesus vai para Jerusalém, onde as pessoas, sabedor daquilo que ele havia feito com Lázaro, imaginava que Jesus iria tomar o trono humano. E é interessante que as conversas se dão em torno dos evangelistas, onde o povo, os sacerdotes do templo judaico, questionavam, e aí, o que Jesus vai fazer? Achando que Jesus iria ter uma fórmula mágica. E eles diziam, Jesus vai cumprir as profecias. Ele veio para nos ensinar o amor. Ele veio para ensinar o homem a ser caridoso. Ele veio para dizer ao homem que ele deva perdoar. Os judeus achavam que aquilo realmente era um absurdo. E nós ficamos aqui imaginando que os chefes religiosos, percebendo que Jesus não ia fazer nada, fez com que o povo se voltasse contra Jesus. Porque se o povo estivesse com Jesus, quando foi colocada a opção, qual dos dois que queriam que fosse libertado, o povo teria escolhido Jesus. Não o escolheu porque exatamente todos imaginavam que quando Jesus fosse realmente apertado, quando Jesus se sentisse acuado, Jesus ia fazer grandes milagres, grandes transformações. E a grande decepção de todos é que Jesus não fez nada disso. Porque Jesus nos ensinou a cada um buscar a evolução pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação. É um item muito interessante, convida-nos uma vez mais à caridade, ao trabalho, lembrando que tanto esta mensagem quanto a de Constantino é reflexo daquela passagem que já estudamos aqui também, do Senhor da Vinha, que vai assalariando as pessoas. Nós estamos no limiar de uma nova época, o mundo de regeneração. Não sabemos precisar quando, mas sabemos que o processo está avançado. Nós precisamos correr com o tempo. Nós precisamos nos dedicar um pouco mais à nossa espiritualidade. Pelo grau de inteligência nosso e pelo grau de conhecimento nosso, há coisas que nós já podemos melhorar. Vamos melhorar tudo? Não. Vamos fazer numa existência o que não fizemos nas demais? Também não é verdade. A evolução não dá saltos. Ninguém se torna melhor só por ter vontade. Mas já chegou o momento de fazermos um apelo à nossa própria consciência. Repito, o que está em jogo não é o futuro da Terra. A Terra vai evoluir com a minha ajuda ou sem a minha ajuda. O que está em jogo é o que será do meu futuro. Vai ser na Terra ou não? É interessante notar também que muitas pessoas dizem, Sérgio, os 3 últimos programas pertinentes à leitura do Evangelho foi falar do Espiritismo, que o Espiritismo é exatamente a doutrina do futuro, no sentido da transformação íntima. Mas a gente não vê isso no dia a dia. Não é o que acontece nas casas espíritas, não é a postura dos espíritas, que muitas vezes são oradores que dão maus exemplos. Agora nós vamos estudar no próximo programa, na continuidade, missões dos espíritos. É quando diz aquele dito popular, agora o porco vai entornar o rabo, né? Ou seja, as coisas vão apertar um pouquinho. Agora nós vamos ver quais são as missões dos espíritas, para analisarmos se realmente e efetivamente cada um de nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos convida e nos convoca por essa doutrina redentora. Nós estamos caminhando para o término de mais um programa ABC do Espiritismo, a qual agradecemos profundamente a TV Mundo Maior pelo espaço que nos dá.
aproveitamos esse espaço para falarmos um pouquinho do livro Almenária do Amor, o 10º livro de nossa autoria e o 2º ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, uma trilogia. Começamos com Trabalhadores Invisíveis, Almenária do Amor, e dentre mais um tempo teremos o 3º e último, que é dessa trilogia, Em Outras Dimensões Espirituais. Esses livros, os 3, vai falar um pouquinho do Jerônimo Mendonça no mundo espiritual. Não das suas vidas passadas, mas dele no presente, o seu trabalho, o seu esforço, o que ele pôde nos relatar para nós no plano físico. Então eu gostaria que você conhecesse essas obras. Pode adquirir na nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, lembrando que todas as edições são doadas integralmente os seus recursos para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa. Passa rápido, não é? Meia hora passa-se muito rápido. O programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Mar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.